Vamos falar de saúde agora, porque a Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 55 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência. E a mais comum é a doença do Alzheimer. Aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que em torno de 1.200.000 pessoas têm a doença e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. O Alzheimer impacta diretamente a vida tanto de quem desenvolve quanto a das famílias. Por isso, para ter informações sobre os sinais da doença, medidas de prevenção para ajudar a identificar e prevenir o Alzheimer, nós vamos conversar com a médica geriatra, doutora Tatiana Costa. Doutora, muito bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Recentemente, no sábado, foi o Dia Mundial do Alzheimer. A Sabrina fez uma reportagem muito sensível sobre o tema, falando com pessoas que receberam um diagnóstico. E eu gostaria de saber da sua experiência clínica no consultório. Existe uma dificuldade em ter acesso ao diagnóstico? As pessoas têm algum tipo de resistência ou dificuldade mesmo de obter esse diagnóstico? Sim, tem, porque a maioria dos sintomas são percebidos por familiares e eles acham que é da idade, que esqueceu de tomar um remédio, é da idade, já tem 65, 70 anos, ou alguns comportamentos, eles falam assim, não, mas queimou o arroz, esqueceu de fechar a torneira, mas foi só aquele dia, foi só uma vez. E isso vai passando batido e a gente acaba perdendo tempo no diagnóstico porque acaba chegando para a gente mais tarde. A hora que a coisa já começa a ficar muito frequente, às vezes até uma pessoa estranha, um vizinho, o porteiro fala, olha, eu acho que a sua mãe, o seu pai, o seu parente não está bem. Ele fazia uma coisa, agora está fazendo outra, é diferente. Então, a alteração de comportamento começa cedo e o paciente não vai perceber. Então, ele não vai chegar e vai falar assim, eu estou esquecido, ou, antes eu conseguia fazer, não faço mais. Quem percebe é quem está ao redor. Então, a importância de vir da consulta acompanhado, porque geralmente é o acompanhante que percebe mais isso do que o próprio paciente. E como que vai impactar um diagnóstico mais tardio de Alzheimer? Quanto mais tarde o diagnóstico, mais tarde a gente começa a tratar. Não que seja um tratamento de cura, infelizmente ainda não tem cura, mas os tratamentos diminuem a velocidade de evolução. Então o paciente consegue manter suas funções por mais tempo. E isso é muito bom para ele, tanto de autonomia, independência, quanto para o familiar, porque quanto mais dependente ele for, precisar de ajuda para tomar remédio, para tomar banho, para se vestir, mais fica pesado para quem vai cuidar. Doutora, alguns sinais são muito comportamentais, né? Sim. Temperamento, começou a ficar mais brabo, esqueceu. Então, isso pode confundir. Então, às vezes, vamos procurar um psicólogo. Quem que procura? Como que a pessoa vai saber o profissional que deve ser procurado? O que fica mais acessível é um clínico geral, que tem na rede pública. Infelizmente, na rede pública ainda não tem o geriatra presencial, mas eu acho que um bom clínico geral que passa um pente fino vai perceber, porque no começo muitas pessoas até acham que é depressão. Não, minha mãe está mais quietinha, mas ela perdeu o filho, o marido faleceu, sempre tem motivos. Então, às vezes, em uma consulta só não é possível fazer o diagnóstico, mas às vezes um clínico geral vai, às vezes até o pessoal da família, o programa de saúde da família que acompanha a família percebe. Não, mas a dona Maria sempre fazia bolo, agora parou de fazer bolo, ou fazia pão, parou de fazer pão. Ela vinha buscar o remédio, agora é o filho que busca. Então, são comportamentos que vão se alterando, ou ela era mais acessível, agora está mais ranzinza. São coisas que quem acompanha percebe. Então, o médico da saúde da família geralmente tem mais contato até chegar para a gente, Isso. Então, além de alguém de fora perceber, é importante que alguém próximo acompanhe ela nessa consulta. Sim, seria muito importante porque, como eu falei, o paciente não percebe. Então, às vezes você até pergunta, a senhora está tomando o remédio certinho? Como é que está para tomar banho? A senhora está conseguindo? Está precisando sentar para lavar o pé? Ou está tendo dificuldade para lavar o cabelo? Ela nem sempre vai lembrar, ou se ela lembra, ela confunde, acho que a última vez que eu tomei banho, sim, não, ela não tem muita certeza, mas ali na hora geralmente ela fala, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então é a família que vai percebendo, o cabelo ficando sem lavar, ou às vezes o pé, ou às vezes a roupa, percebendo que a roupa
ficando mais suja, uma pessoa que sempre foi bem cuidadosa na parte de higiene. Com homens, a gente vê muito assim, homens que sempre saíam, iam na lotérica, iam na farmácia, iam na padaria, agora sai e às vezes demora para voltar, às vezes precisa de ajuda para saber voltar, aí já perdeu o time, aí já é tarde. Quando é assim, eu falo, já devia ter começado os sintomas antes e ninguém percebeu, ou até percebeu, mas achou que não era nada, que ia passar, ou que estava deprimido, né? Confunde muito com transtorno de humor, principalmente depressão, que a pessoa vai ficando mais apática, mais quieta. É difícil abrir o quadro com muita agitação, assim. Doutora, a senhora é uma geriatra, né? E falou mesmo que no SUS não tem geriatra. Qual que é a função do geriatra? Se você quer ter uma avaliação global, né, saber como é que está seu sono, sua alimentação, seus hábitos intestinais, urinários, como é que está a marcha, se está tendo alguma dificuldade de caminhar, se está tendo tontura, dificuldade de escutar, de ver, tudo isso também atrapalha a memória. Então, isso é com a gente, com a geriatria, porque a gente faz os testes e faz uma anamnese bem minuciosa, item por item. Então, eu falo que sempre é um acompanhamento que não tem fim, né? A partir dos 30, a gente começa a envelhecer, lógico que tem toda a prevenção, mas a hora que já começa a abrir os quadros de complicações de doenças crônicas ou crônicas não muito controladas, é com a gente que daí a gente faz o acompanhamento até o final da vida. Então, a partir dos 30 anos, a gente pode... Depois do pediatra, daí vem o geriatra. Isso mesmo. Que vai fazer o acompanhamento. Isso. E é importante porque ele vai conseguir ter um controle de tudo, né? De tudo. Aqui o cardiologista está ok, o controle do sangue, da visão, ele vai ter uma visão global de tudo. Massa muscular, organizar os remédios, que às vezes vai em um médico, passa um remédio, aí vai em outro, passa outro. Às vezes é a mesma substância, só que com nomes diferentes. Isso a gente organiza, horário de remédio, horário de sono, que é muito importante para a memória. Quem dorme mal geralmente vai ter problemas com a memória, né? E quem interage menos também. Então, os estudos mostram que um bom relacionamento interpessoal faz muita diferença na memória. Doutora, tem algum exame para detectar predisposição ao Alzheimer? Já tem, mas não é tão acessível assim e ainda está a nível de pesquisa, que seria a apolipoproteína E, que é dosada no líquor, que é aquele líquido da espinha que a gente tira. Primeiro que não é um procedimento inócuo, porque pode ter suas complicações, não dá para fazer em qualquer lugar, geralmente é o neurologista que faz. E os estudos mostram que quem tem essa lipoproteína E, nem sempre vai desenvolver a doença. Então, é uma triagem. Eu falo que é igual teste genético, né? Pode ter câncer ou não, vai depender muito do seu estilo de vida. E doutora, porque muito tem se falado que pessoas que têm familiares com Alzheimer têm uma predisposição também. Isso no seu estudo, na sua avaliação clínica, procede? Procede, mas depende muito do estilo de vida, porque pessoas que têm um bom nível de estudo ou que faz muito artesanato, tem conhecimento de outras coisas, jardinagem, costura, a gente percebe que tem uma reserva cerebral maior. Então, o cérebro mais estimulado tem uma reserva maior. Então, se perder, também não vai dar tanto sintoma. Então, quanto mais, por mais que o pai tenha, a avó tenha, mas eu vejo assim, professores universitários, pessoas com doutorado, mestrado, já não desenvolve, porque sempre estão lendo, sempre estão estudando, sempre estão na ativa. Por isso que é tão importante a gente usar, né? Só ficar paradinho no sofá não dá. E aproveitando isso, né, qual a dica ou qual a orientação que a senhora dá para os familiares que têm um paciente, uma pessoa com Alzheimer na família? Eu sei que é difícil, dia a dia, consome, vocês acabam abrindo mão de vocês mesmos para cuidar desse ente querido e às vezes tem brigas, impaciências, esses embates. Eu falo sempre assim, pensa com o coração, pensa que a pessoa aqui já não está funcionando, mas o amor, o carinho que aquele paciente que tem Alzheimer tem por um filho que cuida, ou por um neto, ou pela esposa, ou pelo cuidador, isso continua dentro dele. O sentimento, se você rebuscar, ou com uma música, ou com um toque, com carinho, volta. Então, tenta sempre ir pela comunicação mais gentil, mais agradável, porque se bater de frente, ou você querer usar o seu parâmetro
para paciente que tem esse tipo de doença, não vai funcionar. Aí vocês vão ter atrito, vai ficar ruim porque você vai lembrar e ele não. Então eu falo, tenta sempre sair pela tangente, com jeitinho, nunca na briga. E o idoso que tem demência independente, né, agora com Alzheimer, ele não vira uma criança, por mais que ele precise de ajuda para andar, para ir no banheiro, ele tem os valores dele. Então respeite isso, que o seu relacionamento, o seu cuidado vai ficar mais fácil. Que maravilhosa. E que fala humanizada, né? Eu achei perfeito. Se você brigar, você vai lembrar. Ele não vai lembrar, né? E aí pode dificultar ainda mais a relação, né? Porque fica realmente uma energia ali desequilibrada. Doutora Tatiana, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. A oportunidade. Obrigada. Obrigada mais uma vez.